Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá. Graças ao bom Deus, estamos juntos outra vez. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abraço sincero, apertado e cheio de gratidão a você que está nos acompanhando agora aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança e em especial no programa A Voz da Profecia. E outro dia uma amiga me disse assim: pastor, manda um abraço para o pessoal de Rondônia. Aí, você que é de Rondônia, grande abraço. Deus te abençoe, viu, seu rondoniense. Você que é natural aí do estado, nasceu aí, vive aí já há muitos anos. Ou você que veio de fora, porque eu sei que no estado de Rondônia tem muita gente, né, que veio de outros estados para viver nesse estado que é lindo. Inclusive, no ano passado, eu tive o prazer, com o Quarteto Arautos do Rei, de viajar por algumas cidades do estado de Rondônia e eu fiquei encantado. Já havia estado em Porto Velho umas 2 ou 3 vezes antes, mas me encantei tendo a oportunidade de viajar pelo estado de Rondônia. Deus abençoe vocês aí em Rondônia. Também o pessoal que está no Acre, em Roraima, no Amazonas, no Pará, no Amapá, no Tocantins. Falei todos os estados do norte? Acho que sim. Deus abençoe você. No norte do Brasil, também no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, no sul, no país inteiro. E você que também está nos acompanhando do exterior. Deus abençoe sua vida, permaneça firme na sua fé. Não deixe que nada lhe desvie dos caminhos do Senhor. E se porventura você se desviou, você se afastou, você pode voltar. Porque Deus tem poder para resgatar todos aqueles que com humildade clamam por sua compaixão e misericórdia. Inclusive, essa é a música que o Quarteto Arautos do Rei agora vai cantar. Esta música celebra a graça de Deus em buscar os pecadores e trazê-los de volta à comunhão com Ele.
Ouça agora, Arautos do Rei Resgatado. Já trilhei por caminho inseguro, já perdi nesse jogo da vida e também me feri nos tropeços do mal. Mas eu sei que nas dificuldades, enfrentando o poder da maldade, se eu pedir e clamar por socorro, o auxílio virá lá do alto. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Quero ser cada dia mais forte. Quero ter sempre um rumo norte, depender da ajuda divina. Vai ser meu ideal, minha meta final. Eu escolho o caminho da vida e decido viver pela graça. Peço a Deus que me torne um servo, instrumento de paz neste mundo. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado, perdoado. A cruz é o retrato do preço que foi pago pra me resgatar. Sou indigno, eu sei, não mereço. Ele um dia tomou meu lugar. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado.
Bendita a graça do Senhor, que busca o pecador aonde ele está e nos traz de volta para os braços do Pai. Não tem nada melhor na vida do que ter essa convicção, essa plena certeza de que, de fato, nós somos resgatados pelo Senhor e agora nós estamos vivendo em comunhão com Ele. Nós estamos na presença dEle, estamos sendo por Ele abençoados. E eu quero apresentar aqui para você um presente muito especial, preparado pela Novo Tempo. Eu estou me referindo à revista Deus Me Ouve. É, em realidade, um guia de estudos da Bíblia. Se você ainda não tem esse lindo material, peça que nós vamos lhe enviar. É completamente gratuito, tá bom? É realmente um presente que a Novo Tempo muito carinhosamente preparou para você aqui em nossa escola bíblica, e todo o conteúdo gira exatamente em torno desse importantíssimo tema bíblico relacionado à oração. Peça que a gente lhe manda de presente, telefone 12 21 27 31 21. Você liga para a gente em horário comercial, tá bom? Liga em horário comercial, fala com os nossos atendentes e eles vão anotar o seu endereço e mandar a revista diretamente para você, não lhe custa absolutamente nada. Se você preferir pedir a revista pelo WhatsApp, então você manda uma mensagem de texto nesse número, 12982440077. Pode salvar o nosso número aí agora no seu celular e já mandar a mensagem. E esse material vai chegar às suas mãos gratuitamente. Às vezes eu sei, umas pessoas ficam assim desconfiadas, né? Falam, como assim de graça? Não existe almoço grátis? Pode não existir almoço grátis, mas que existe guia de estudo da Bíblia, revista, esse material precioso, gratuito para você, enviado pela Novo Tempo, com certeza. Experimente que você vai ver que funciona. Muita gente já recebeu essa revista, além de outros materiais, outras revistas, outros DVDs, tudo o que a Novo Tempo envia gratuitamente, graças aos nossos queridos anjos da esperança que têm mantido esse ministério. O WhatsApp está aí, 12982440077. Esse material vai chegar gratuitamente às suas mãos. É hora de um pequeno intervalo aqui no programa A Voz da Profecia. Mas logo em seguida eu volto e a gente tem hoje um tema forte. Essa mensagem, inclusive, dividi em duas partes. A primeira hoje, você está vendo aí arrependimento, uma mensagem impopular. Mas ainda que essa mensagem seja impopular, ela é extremamente necessária. É uma mensagem bíblica. Muitas vezes, assim, ignorada em nosso tempo. Porém, se está na Bíblia, como diz o pastor Vinícius no programa Lições da Bíblia, se está na Bíblia é bom para você, não é? Mesmo que a mensagem seja impopular, ela é boa para mim, é boa para você, ela é necessária. Então, por favor, fique aí, porque Deus tem uma palavra para você na sequência. Arrependimento nunca é uma pregação popular, porque o arrependimento, ele confronta, a mensagem do arrependimento confronta o pecador ao denunciar o seu pecado. Se fala muito em graça, mas não se fala mais em pecado. Até parece que a graça ignora o pecado. E nós podemos conviver com os dois. Ei, não! Isso é uma grande mentira. Perdão, Senhor, eu suplico. Programa A Voz da Profecia, com muito carinho, recebendo você. Muito obrigado por você estar aí, por você escolher estar conosco. É possível que você tenha aí outras coisas para fazer, não é? Além de outras possibilidades de televisão, de internet, enfim. Mas você deixa tudo e escolhe agora estar conosco, estar nesse momento de reflexão bíblica. Eu tenho certeza que isso é fruto da obra de Deus na sua vida. Eu gosto de pensar que não há impulso do homem na direção de Deus que não seja provocado pelo próprio Deus.
Todo nosso impulso para o bem é resultado da atuação do bem, da atuação de Deus em nós. Quando você se volta para Deus, na verdade, você só está correspondendo a um convite que Deus lhe faz, mesmo que você não tenha conhecimento ou compreensão a respeito disso. É por isso que nós, filhos de Deus, quando fazemos alguma coisa boa, nós glorificamos sempre o nome de Deus, porque em nós não há bem nenhum. A bondade está no Senhor. É a bondade de Deus que nos atrai na direção dEle. E que bom que Ele está nos atraindo, e que bom que nós estamos correspondendo a essa atração, a esse convite, a esse chamado de Deus. Eu quero orar com você antes da gente abrir a Santa Bíblia. Pensa em Deus comigo. Pai querido, seja glorificado o Teu nome, Senhor, pelas oportunidades que Tu nos dás de estarmos na Tua presença, de recebermos Tua palavra. E eu te peço nessa hora, Senhor, santifica os meus lábios, a minha mente, Senhor, e a mente e o coração de todos que estão orando comigo, para que Tua palavra possa chegar da forma correta e fazer a obra que precisa fazer, para a glória do Teu nome e para a nossa salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Arrependimento, uma mensagem impopular. Arrependimento era a pregação de João Batista. E eu já quero iniciar aqui com palavras de João Batista que estão registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Bem no comecinho do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 3, aqui nos versos 1 e 2, está escrito assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Naqueles dias, diz Mateus, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Olha onde ele escolheu pregar, né? No deserto, num lugar bem improvável. Eu gosto de dizer que João era o pregador do deserto, o evangelista do deserto. E ele dizia às pessoas: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vamos agora aqui na sequência, a partir do verso 5. Então os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vamos parar um pouquinho aqui, nesse último verso que li, o verso 10. João era um pregador contundente, veemente, extremamente corajoso. Veja que pregação forte, não é? As pessoas vinham, confessavam seus pecados, eram batizadas por ele no rio Jordão. E o texto diz que quando João viu os fariseus e os saduceus, que eram líderes religiosos de Israel, mas muitas vezes eles não viviam o que ensinavam, não havia coerência, harmonia entre a pregação dos fariseus, dos saduceus e a vida deles, o testemunho deles. Então João, quando vê essas pessoas ali no seu auditório no deserto, ouvindo a sua mensagem, João se refere a esses líderes dizendo assim: raça de víboras, cobras venenosas. Ei, esse João não era fácil não, hein? Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam, disse João, fruto digno de arrependimento. Não adianta pregar, falar e continuar no pecado, continuar fazendo o que não é certo.
na hipocrisia, na falsidade, na incoerência. Produzam, disse João, fruto digno de arrependimento, e não pensem que pelo fato de serem descendentes de Abraão, vocês estão salvos, porque até das pedras Deus pode fazer levantar filhos, né? Que surjam filhos a Abraão. E aí João diz assim, o machado já está posto à raiz das árvores, ou da árvore. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João está dizendo assim, se vocês não se arrependerem, não se iludam. A despeito de serem descendentes de Abraão, vocês não vão sobreviver. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Arrependimento nunca é uma pregação popular, porque o arrependimento, ele confronta, a mensagem do arrependimento confronta o pecador ao denunciar o seu pecado. Essa mensagem exige reconhecimento e abandono, exige confissão e mudança. Essa é uma mensagem recorrente em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas essa mensagem é evitada por muitos pregadores, especialmente na atualidade, porque há muita gente mais preocupada com o que é socialmente aceitável, com o que é politicamente correto, do que com o ensino bíblico. Eu já posso lhe adiantar que, diante desse ensino, milhões desistem do cristianismo, mas a palavra de Deus deve ser apresentada, porque a nossa segurança está na palavra do Senhor, ainda que muitas vezes essa palavra nos confronte, nos repreenda, nos desafie. A primeira atitude prática que evidencia um genuíno arrependimento é a confissão. Provérbios 28:13, Salomão diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja, o que encobre suas transgressões, os seus pecados. O que tenta negar o seu pecado ou transferir sua culpa para outro, o que encobre suas transgressões jamais prosperará. No sentido, é claro, de prosperidade espiritual, porque nossas transgressões, nossos pecados fazem uma barreira entre nós e Deus, de modo que o Senhor não pode nos abençoar. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas está escrito assim, porém, aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, alcançará perdão e prosperidade espiritual. Confessar é admitir. Confessar é assumir a nossa culpa, não negá-la. Quem confessa não está racionalizando ou transferindo culpa, não está se fazendo de vítima. Nesse texto aqui que li de Mateus capítulo 3, especialmente aqui no verso 6, eu releio, está escrito assim, e confessando os seus pecados eram batizados por ele, por João, no Rio Jordão. Nós precisamos ter a compreensão, precisamos ter a consciência de quão ofensivo, quão repugnante é o pecado aos olhos de Deus. Até para que nós, assim, compreendamos e saibamos quão preciosa é a graça que nos é oferecida. Se você não tem compreensão da malignidade, da gravidade do pecado, você não valoriza a maravilha que é a graça de Deus. E, aliás, você que é um cristão, que costuma frequentar assim uma igreja, uma comunidade religiosa, você já reparou que hoje se fala muito na graça de Deus e não mais em pecado? Pecado tornou-se assim uma palavra proibida, até pejorativa, uma palavra esquecida, anulada, cancelada. Se fala muito em graça, mas não se fala mais em pecado.
até parece que a graça ignora o pecado. E nós podemos conviver com os dois. Ei, não! Isso é uma grande mentira. Isso é impossível. A graça não ignora o pecado e nós não podemos conviver com a graça e com o pecado. Quem aceita a graça rejeita o pecado. Quem segura a graça de Deus solta o pecado. É preciso saber que o pecado, ele é diabólico. De acordo com a palavra do Senhor, o pecado leva à morte. A gente precisa saber da gravidade do pecado para que nós valorizemos a bendita graça de Deus. Romanos 5, verso 20, você conhece esse texto? Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, glória a Deus por isso. O pecado existe, ele é real. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Significa que há mais graça no coração de Deus do que pecado na minha vida, do que pecado na sua vida. Mas em nossa vida há pecado. E não são poucos. E nós precisamos confessá-los para que a graça de Deus nos alcance e nos perdoe. Enquanto você fica enganando, negando, transferindo culpa, enquanto você não assume seu pecado, você não pode ser perdoado, ainda que a graça seja maior do que o pecado. O problema, insisto, é que hoje a gente ouve muito falar em graça, mas pouco a respeito da necessidade de arrependimento, de confissão e de abandono do pecado. Só se beneficia da graça quem confessa, quem admite os seus pecados. Uma das palavras usadas na Bíblia para identificar o pecado é hamartia, do grego. O significado original dessa palavra é errar o alvo. Essa é a ideia primeira, errar o alvo. Ou seja, não atingir um propósito, falhar. Quando nós estamos em pecado, quando nós pecamos, nós estamos errando o alvo. Compreende? Nós estamos fora do propósito, da direção correta. Nós estamos falhando. Quando você confessa seu pecado ou seus pecados, é como você dizendo para Deus assim: Senhor, perdoa-me, porque eu reconheço que estou na direção errada. Eu tenho errado o alvo. Eu tenho falhado em cumprir o teu propósito. Eu tenho ido, Senhor, para onde eu não devia ir. E eu sei que não é certo continuar vivendo assim. Senhor, me ajude. Veja, o arrependimento bíblico é uma ação espiritual que nos levará a uma nova vida. No verdadeiro evangelho, no evangelho bíblico, raiz, não nesse evangelho Nutella que muitas vezes se prega por aí. No verdadeiro evangelho, nenhum pecador é rejeitado e nenhum pecado é acariciado. Eu gosto de pensar que Deus lhe aceita e lhe recebe do jeito que você é, para lhe deixar do jeito que Ele quer. E essa sua experiência também é a minha. Eu louvo a Deus porque, apesar de ser um fraco, indigno, pecador, o Senhor me aceita e me recebe do jeito que eu sou. Mas eu sei que Deus quer me deixar, Ele quer me transformar, Ele quer cumprir na minha vida os seus propósitos. Por isso que eu lhe digo, Deus recebe você do jeito que você é para lhe deixar do jeito que Ele quer. Então grave isso, a palavra hamartia significa errar o alvo, tem a ver exatamente com pecado. Vou lhe dizer uma outra palavra grega que também tem um significado importante para a gente. É a palavra metanoia.
normalmente usada no Novo Testamento para identificar o arrependimento. Essa palavra metanoia, não é, como disse, também do grego, ela significa assim, a sua ideia literal, básica, primeira, é mudar o pensamento. Ou seja, uma mudança essencial de pensamento ou de mentalidade. Então, a ideia de arrependimento tem a ver com mudança. Mudança da cabeça, da mentalidade, mudança dos pensamentos. E é óbvio que mudando a mentalidade, muda-se a direção, não é? A pessoa arrependida, nesse caso, ela volta-se para a direção correta, volta-se para o alvo, volta-se para Deus. Não faz dias a gente pensou aqui, aliás, já faz vários dias, né? Algumas semanas, nós pensamos aqui na história de Zaqueu, tão conhecida na Bíblia, Lucas capítulo 19. Zaqueu, que era um homem desonesto e muito rico, mas apesar de sua riqueza não se realizava, porque assim tem muita gente por aí que tem coisas, mas ainda assim se enche de muitas coisas e se sente vazia. Era essa a realidade de Zaqueu, até que um dia Zaqueu teve o privilégio de se encontrar com Jesus e ele confessou o seu erro, foi transformado pelo poder da graça de Deus e Zaqueu passou a ser um novo homem. Mudança de mentalidade. Quando você se arrepende e confessa, você está permitindo a Deus agir na sua vida e Deus faz a mudança que Ele precisa efetuar para o nosso bem, para a nossa salvação. E quantas histórias há na Bíblia? E mesmo fora da Bíblia, quantas histórias você deve conhecer, e eu também conheço. Talvez essa, inclusive, seja a sua história. Você viveu longe de Deus e fez muitas bobagens, deu muitas cabeçadas aí pela vida, mas o Espírito Santo tocou o seu coração e ele levou você a um genuíno arrependimento, a uma mudança de mentalidade e, consequentemente, de direção. E hoje você que vivia longe de Deus, numa vida de pecaminosidade, hoje você está ligado ao Senhor e vive em santidade. Isso é maravilhoso, não é? Eu quero pensar um pouquinho com você aqui rapidinho na diferença que há entre remorso e arrependimento. Vamos a um texto de Paulo, segunda carta aos Coríntios. Se você tem aí e quiser acompanhar na sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Eu quero ler aqui o verso 10. Aliás, vou começar no verso 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 9 e 10. Ouça bem o que o apóstolo Paulo diz. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo deixa claro que a tristeza provocada por Deus a ninguém traz pesar, porque essa tristeza provocada por Deus é a obra do Espírito Santo nos levando ao arrependimento, a tristeza pelo pecado, e não só pelos atos pecaminosos, mas pela nossa condição de impureza interior. Paulo diz que a tristeza segundo Deus, ou de acordo com Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo decorrente do pecado que há no mundo, da maldade que há no mundo, dos nossos próprios erros e dos erros de outros. Essa tristeza, diz Paulo, produz morte, ou seja, não há esperança para quem vive sem Deus nesse mundo. Mas para aqueles que estão ligados a Deus,
ainda que a palavra do Senhor, ainda que o Espírito Santo nos levem a sentir tristeza pela nossa condição, nós experimentamos, quando confessamos nossos pecados, a alegria, a paz e a esperança que vem ao nosso coração pelo perdão de Deus. Você se lembra que na noite em que Jesus foi preso, ele foi traído por Judas, o seu discípulo, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, e Cristo também sofreu por 3 vezes a negação de Pedro, ou seja, Pedro, outro discípulo íntimo de Jesus, negou que conhecia o Senhor por medo, foi covarde. Naquela noite em Jerusalém, quando Cristo foi preso sem reagir, e Judas traiu Cristo, em seguida fica muito evidente que o que Judas sentiu quando viu que Jesus não reagia à prisão e foi consequentemente levado à cruz, o que Judas Iscariotes sentiu foi remorso por seu erro estratégico. Judas sentiu remorso porque o seu plano, conforme ele havia idealizado, não funcionou. Judas, ele sentiu remorso pelas consequências, pelo fracasso do plano que ele havia estabelecido. Por outro lado, Pedro, o discípulo Pedro, ele experimentou um arrependimento genuíno. E ele não se entristeceu apenas por suas palavras de negação a Cristo, mas por sua fraqueza interior, por seus motivos impuros, por sua condição indigna. A Bíblia diz que Pedro chorou e chorou amargamente depois que negou Jesus e compreendeu o que havia feito. E ele confessou o seu pecado, ele clamou pela misericórdia de Deus e ele mudou de vida. Pedro experimentou o perdão de Deus e a salvação. Ele chorou, mas depois sorriu. Pedro sentiu uma tristeza profunda, acompanhada depois de uma grande alegria como decorrência do perdão de Deus. E Pedro passou a ter uma vida vitoriosa, tornou-se um grande pastor da Igreja de Deus, enquanto Judas Iscariotes se matou. O verdadeiro arrependimento, ele se confirma não quando a gente chora, lamenta, mas quando a gente muda. Uns até choram, mas eles não se arrependem para valer, porque eles não mudam. Outros, por outro lado, nem choram, mas eles se arrependem, porque eles mudam. Resumindo, a prova do genuíno arrependimento é a mudança de vida. É isso que a gente precisa clamar e pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude. Me leve, Senhor, a uma experiência de arrependimento que seja genuína, tão genuína ao ponto do Senhor mudar a minha cabeça, meus pensamentos, minha mentalidade. E a prova, insisto, da mudança de mentalidade será a mudança de direção. Você e eu que estávamos no pecado, que vivíamos no pecado porque estávamos separados de Deus, agora, quando nos arrependemos para valer, nós abandonamos o pecado e seguimos na direção de Deus. Nós que estávamos errando o alvo, agora nós seguimos corretamente para o alvo de nossa vida, para o sentido da nossa existência, que é Deus. O verdadeiro arrependimento, ele religa, ele reconecta o homem a Deus. Não basta chorar ou lamentar o pecado. É preciso mudar de vida para que o arrependimento se evidencie e o perdão torne-se real. E você me dirá: pastor, essa que é a parte difícil, não é? Quem lhe disse que seria fácil? Afinal de contas, somos fracos e pecadores, estamos no mundo que todo o tempo nos estimula na direção contrária a Deus. E além disso, há dentro de nós já uma predisposição para o mal, uma tendência herdada, além de outras que ao longo da vida são cultivadas para o mal, para o pecado. A luta é grande, é intensa.
mas em nome de Jesus Cristo, creia, a vitória é certa para aqueles que buscam ao Senhor e permanecem no Senhor. Eu quero ler um último texto e provavelmente no próximo programa eu devo iniciar a mensagem bíblica exatamente com esse texto com o qual devo concluir hoje. Estou buscando aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. Eu disse primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 9 até o verso 11. Ouça bem o que está escrito aqui. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo é bem claro, bem enfático. Ele diz assim, olha, não se enganem. Não se enganem. Aliás, primeiro uma pergunta, né? Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí vem a afirmação, não se enganem. Injustos, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. Paulo diz assim, eles não herdarão o reino de Deus. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus nos livra do pecado, mas Deus não nos livra no pecado. Percebeu a diferença? Repito, Deus nos livra do pecado, mas Ele não nos livra no pecado. Quem permanecer na prática do pecado, com seu pecado morrerá. Por isso que Paulo é claro, é enfático, é direto. Não se enganem, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Mas você ouviu o verso 11 que li, e eu vou relê-lo, porque esse aqui é muito precioso. Ouça bem, está escrito, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Oh, glória! Paulo diz assim, alguns de vocês eram assim. Ou seja, vocês viviam nessas práticas pecaminosas. Alguns de vocês eram assim. Ei, Paulo está falando aqui do passado e não do presente. E ele está escrevendo aqui para a igreja, para membros da igreja. No passado, vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Oh, maravilha! Paulo aqui se refere ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo e a Deus o Pai. Paulo está dizendo aqui que a Trindade, a divindade, une-se para salvar os pecadores, para perdoá-los e para transformá-los. É por isso que João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Paulo está dizendo assim, oh, meus irmãos, vocês não herdariam o reino de Deus, porque alguns de vocês no passado viveram essas práticas pecaminosas, mas agora vocês
vocês estão lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A síntese é: há perdão para você, há perdão para mim, para todos nós. Porque se você não se enquadra nesses pecados ou nessas práticas pecaminosas mencionadas aqui, certamente há outras práticas pecaminosas na sua vida. Porque todos nós somos indignos. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo sequer. Eu estou pregando para você aqui, mas Deus sabe que eu não sou digno de fazer isso. Eu estou aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor, porque eu sou pecador tanto quanto você. É o Senhor quem, por sua graça, me perdoa e me ajuda a cada dia a permanecer no caminho. E é por sua bondade que Ele me coloca aqui para falar para você e dizer que, apesar de todos os seus pecados, há poder em Deus para levar você a um genuíno arrependimento. Há poder em Deus para mudar a sua mentalidade e, consequentemente, mudar a sua vida, mudar a sua direção, para que você se torne um novo homem, para que você se torne uma nova mulher, que em vez de viver em pecaminosidade, viva em santidade. Assim como Deus mudou a vida desses contemporâneos de Paulo, lá no primeiro século da era cristã, Ele pode mudar hoje a minha e a sua vida. E eu tenho visto Deus mudar a vida de centenas, de milhares de pessoas por esse país e por esse mundo. Por isso é que eu prego o Evangelho com toda certeza, com toda a convicção da minha alma. Deus pode dar uma nova vida a todo pecador que humildemente reconhece seu pecado, em vez de omiti-lo, de escondê-lo ou de transferi-lo para outros. Deus pode perdoar a todo pecador que humildemente se coloca na sua presença, reconhece sua condição de pecaminosidade, confessa os seus pecados e clama pela misericórdia de Deus. Vem do céu misericórdia para perdoar os pecados e vem do céu poder para dar ao pecador uma nova vida, para tirá-lo do poço do pecado e erguê-lo para viver em Jesus Cristo uma nova vida. Deus lhe abençoe. Confie na palavra do Senhor e não tenha medo da mensagem impopular de arrependimento, porque o objetivo de Deus é salvar você e não condená-lo. São os nossos pecados que nos condenam, é o nosso Deus quem nos salva e nos liberta. Corra para os braços de Jesus, confesse seus pecados e clame por perdão, não tenha medo. O quarteto já está pronto para cantar. E a música, é claro, está ligada ao nosso tema da mensagem. Ouça agora, Arautos do Rei, Perdão. Perdão, Senhor, eu te peço. Tenho andado tão distante nessa hora, reconheço, fui insensato, andei errante, venha aceitar-me agora, Senhor. Quero ser teu por onde eu for. Eu sou um fraco pecador.
esqueça do pastor que me buscou com tanto amor. Se em algum momento você se esqueceu do bom pastor que lhe buscou com tanto amor, volte a lembrar-se dele, porque ele nunca se esqueceu de você. Volte-se para Deus enquanto há tempo, enquanto você está tendo sensibilidade de ouvir a voz de Deus, enquanto você vive. Volte-se para Deus enquanto o Espírito Santo ainda está atuando e atraindo homens e mulheres na direção do Senhor. Volte-se para Deus enquanto Jesus ainda intercede no santuário celestial. Esse é o tempo, esta é a hora. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. O Senhor está pronto a perdoar os seus pecados e lhe concedeu o poder para ter uma nova vida. Escrevendo à igreja, Efésios capítulo 5, verso 8, Paulo diz assim: no passado vocês eram trevas. Uma referência à questão da condição espiritual. No passado vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. E ele diz assim: andem como filhos da luz. Antes de você conhecer a Deus, você estava espiritualmente em trevas, estava perdido pela ignorância. Ou talvez você até conheceu a Deus e se afastou dele e voltou às trevas, voltou à condição de perdição. Mas se você voltar para Deus, as trevas ficarão para o passado e você voltará a ser luz no Senhor. Paulo diz assim: andem como filhos da luz. Porque Deus chama o seu povo não só para perdoá-lo, mas também para santificá-lo. Deus nos encontra nas trevas e nos tira das trevas para a luz. A mensagem da graça inclui não apenas o perdão, mas avança na direção da santidade. Deus salva, ou melhor, eu diria, Deus santifica o povo a quem Ele salva. Você compreende? Deus transforma o povo a quem Ele perdoa. Nós somos justificados para sermos santificados. A verdadeira justificação pela fé produz santificação, produz santidade. Deus está chamando você para uma vida de santidade. A mim, a nós todos. Vamos confessar nossos pecados e clamar por perdão e poder. E o Senhor pode transformar a nossa vida por completo. Que Ele abençoe você, Ele abençoe sua casa, toda a sua família. Vamos orar juntos? Ó Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, e sondas os corações. Nessa hora eu te peço, Pai, por Tua graça, ajuda-me todos que oram comigo, Senhor, para que nós tenhamos a humildade e a coragem de assumir e confessar nossos pecados e que o poder do Espírito Santo esteja em nós, ajudando-nos a abandoná-los, para que tenhamos uma vida de santidade para a Tua glória, Senhor, e para que nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. Oramos em Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo prazer da sua companhia e, se o Senhor permitir, nós seguiremos com esse tema na próxima semana. Lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.